Shalom Hashem, vamos fazer um estudo, uma leitura do tópico de filosofia, autores modernos, dando continuidade a René Descartes, francês, filósofo, que estudou com os jesuítas da escolástica. Cogito ergo sum. Falamos no tópico anterior, dessa leitura de René Descartes, sobre o mecanicismo de Descartes. Descartes, ele achava que ele era muito cuidadoso, porque ele vivia no meio do catolicismo europeu, e Galileu era da sua época, contemporâneo, estava sendo processado, a Igreja Católica tinha um poder secular, como tem hoje ainda, né? Naquela época bem mais acentuado. Então o seu pensamento foi um tanto dissimulado. Descartes queria sugerir que os corpos, a física de Descartes, né? O ponto de partida para chegar a uma metafísica. Ele desconfiava de todos os seus sentidos. Ele achava que as expressões de Aristóteles, da finalidade, da dialética dos sentidos e da finalidade das coisas, da qualidade nelas e da capacidade empírica de observação humana, trazia o processo de verdade das identidades. Já Descartes não pensava assim, ele achava que os nossos sentidos sempre nos enganam. E ele citava inclusive as coisas próximas dos sentidos, que nós estamos numa mesa, sentimos calor ou frio. Ele dizia que isso pode ser um sonho, por exemplo, quando nós sonhamos sobre isso. E dentro dos sonhos, René Descartes dizia que existia um Deus mau, um gênio mau, que poderia enganá-lo, até mesmo na forma dele pensar. Então, Descartes, ele tinha um posicionamento de incredulidade sobre todos os sentidos, sobre toda a realidade, sobre todas as coisas, e usava o método da verdade com as disciplinas da matemática e da geometria, que tratavam de coisas simplíssimas e universais. Então, pensava isso René Descartes. Nós observamos aí um ponto que é anticristão e antibíblico, né? Nós temos que crer na revelação, crer na criação, crer na finalidade dos corpos, das criaturas. Os salmos dizem que o Senhor é um Deus de justiça, misericórdia, preserva os homens e os animais. Ele criou a Terra como um planeta único no universo, ninguém pode desmentir isso até agora, onde há vida orgânica. E ele revelou isso na sua escritura, antes da ciência descobrir essa evidência tão forte. E também temos que dizer que René Descartes colocou uma filosofia anticristã quando ele disse que nós devemos desconfiar de tudo. O Senhor Jesus tem no seu ministério dizendo: creia em mim, creia na palavra das Escrituras, e as Escrituras não podem falhar. Então o Senhor Jesus diz que a fé na revelação das Escrituras é o que René Descartes não aponta, como as Escrituras como algo confiável. Então, com a sua filosofia de desconfiar e duvidar de tudo, inclusive as Escrituras, não é essa a posição do cristão. E isso trouxe muito mal o cartesianismo, né? Porque ele estabeleceu um mecanicismo que se libertou daquele domínio cristão católico europeu e passou para um outro extremo, que foi a negação das Escrituras, a negação divina, em muitos casos, na vida de muitas pessoas. Tanto que hoje muitos trabalham no governo, ou na indústria, ou nos serviços, e não querem saber nada das Escrituras. E dizem que nem precisa das Escrituras, né? Algumas nações aí estrangeiras dizem assim: eu não preciso de Deus para nada, porque eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro de carro, etc, etc. Eu oro todo dia, quando saio, quando volto agradeço a proteção divina. Creio que também esse gênio do mal, que Descartes dizia que engana até o nosso pensamento,
É um drama, né? Cogito ergo sum, eu penso, logo existo, né? Essa última verdade de que há um debate de se ele trouxe esta certeza, princípio de certeza, de verdade, no cogito de Agostinho, né, ou não. Na verdade, ele é um filósofo que levanta um conflito contra a filosofia de Aristóteles e a escolástica da sua época, principalmente dos jesuítas, no colégio que ele estudou. Então, pode ser que ele tenha absorvido, como diz Vanini, nesse seu curso de teologia de autores modernos, ele tenha absorvido essa visão do cogito de Agostinho, do ambiente, não diretamente dos livros de Agostinho, que ele nega, ele diz que não veio do livro da leitura, ele só leu depois, né? Bom, de outro lado, não há dúvida que houve um impulso do estudo das ciências puras, matemática, geometria, né, para encontrar física. E hoje nós temos um avanço extraordinário de ciência, mas isso também já estava provado, não foi só posicionamento filosófico da humanidade, principalmente do Ocidente, os grandes cientistas do Ocidente, que produziu, muitos deles cristãos, né, que produziu toda essa riqueza da ciência atual. Mas já estava profetizado pelo profeta Daniel, Gabriel, o anjo do Senhor desceu, informou Daniel que a ciência iria se multiplicar. Não foi por causa da filosofia de Descartes. Mas eu creio que essa filosofia materialista de Descartes, em que ele vê a realidade dos corpos, da vida, do organismo, independente da finalidade divina, prejudica muito o pensamento ocidental hoje. Nós vemos que os hipócritas, né, até os canalhas que muitas vezes nos governam em muitos países, né, eles adoram a Satanás e negam a existência de toda a questão mística, ou relegam a importância dessa questão mística, mas nos seus planos pessoais, nas suas vidas pessoais, eles se envolvem em ordens ocultas de satanismo, para conseguir a fama, o poder, etc. Então nós temos casos aí famosos de Caveiras e Ossos da Universidade de Yale, vários líderes americanos que foram presidentes dessa ordem ocultista, satânica, da maçonaria, o próprio George Washington, né, senta-se como Baphomet. Então a gente, como cristão, tem que ter sabedoria. Shalom Hashem deve essa mensagem falar, Senhor Jesus, no seu coração ainda melhor. Espero ter contribuído.